Bem-vindos ao podcast Alta Temporada, o ponto de encontro entre imobiliário e o turístico. Aqui você vai ficar por dentro das principais tendências em empreendimentos imobiliário turísticos, como multipropriedade, timeshare, meios de hospedagem alternativos, hotelaria, aluguel por temporada, entretenimento e segunda residência. O desenvolvimento turístico está mudando. Novas alternativas de hospedagem surgem a todo momento e já não há mais como separar o turismo do mercado imobiliário. O podcast Alta Temporada é uma iniciativa da Adit Brasil e da MET. E nele, você vai conhecer os principais players do setor, aprender com suas experiências e ter uma visão do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Apresentado por Felipe Cavalcante, este episódio é um oferecimento da Unity Arquitetura e da Aviva. A Unity Arquitetura é uma empresa de profissionais criativos, especializada em hospitalidade, urbanismo e entretenimento, focada em projetar espaços únicos que emocionam e surpreendem, trazendo resultados efetivos para o seu negócio. Conheça as soluções Unity Arquitetura em unyt.com.br. A Aviva é pioneira no setor de timeshare e precursora do conceito de tempo compartilhado para o mercado brasileiro. A empresa é detentora de 2 dos maiores resorts do Brasil e do 3º parque mais visitado da América Latina e 6º melhor do mundo. Conheça o Rio Quente Resorts e Hot Park, em Goiás, e Costa do Sauípe Resorts, na Bahia. Olá, amigos, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante e hoje o nosso convidado é Marcos Mineu. Marcos é uma referência aí no setor de multipropriedade, mas como vocês vão ver também, ele atua em várias outras frentes. O Marcos ele é diretor executivo da ABL Prime. chamando você de Marcos fica até estranho, né, cara? É o Mineu, todo mundo conhece ele como Mineu. Todo mundo chama de Mineu. O Mineu ele é graduado em Engenharia Civil e pós-graduado em Gestão da Produção. Ele é fundador e, como eu disse, diretor executivo da ABL Prime. Pessoal, queria aqui dar as boas-vindas para o Mineu. Tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Olá, tudo bem, Felipe? É um prazer enorme aí, obrigado aí pelo convite. E é uma honra estar aqui contigo, né? A gente vem encontrando aí nos eventos da DIT, né? Você é eterno DIT, então é uma honra e um prazer, amigo. E todo evento da DIT tava lá o japonesinho, caladinho. E, cara, você realmente hoje, né, adquiriu uma experiência muito grande, né, irmão, na multipropriedade, né? Mas antes de falar da multipropriedade, eu queria que você desse um overview aqui para a turma de quem é a ABL Prime, né? Porque algumas pessoas conhecem pela atuação da multipropriedade. Na multipropriedade vocês têm um foco grande na parte de engenharia, né? E fala um pouquinho, antes de a gente entrar no nosso papo aqui, quem é a ABL aí, para todo mundo entender. Não, bacana, Felipe. Assim, bom, a ABL Prime, a empresa nossa, é uma empresa focada em desenvolvimento imobiliário. A gente tem algumas teses e uma delas é da gente trabalhar o que a gente chama de ponta a ponta, né? Então, a gente milita em todo o ciclo do desenvolvimento imobiliário, né? Que vai desde ali da prospecção de um terreno, vocacionar ele, e passando por todas as etapas, inclusive a etapa final, que é a gestão do empreendimento, né? Então, isso garante uma maior confiança dos nossos parceiros investidores em estar seguindo conosco nesses empreendimentos. Uma outra tese que a gente tem, Felipe e amigos, é que a gente tem múltiplos produtos imobiliários que a gente trabalha, mas cada uma dessas verticais que a gente chama, nós temos uma equipe dedicada a ela. Então, somos especialistas naquelas verticais. E quais são essas verticais? Nós temos uma vertical nossa de shopping center. Hoje, a gente administra mais de 10 shoppings, estamos fazendo
shoppings greenfields aí, e revitalizações aí em algumas regiões do Brasil. Mineiro, só para esclarecer para a turma, vocês são incorporadores de shopping, proprietários também dos ativos ou administram, a prestação de serviço da administração? Nós temos, Felipe, não só a prestação de serviço, e aí nós temos um time comercial para poder fazer toda o tenant mix, a composição do mix do shopping, né? Então, as grandes redes de varejo, o time nosso leva aí para os empreendimentos, e tem empreendimentos em que nós temos participação societária, né? Então, hoje o segmento shopping, ele não é o nosso foco aqui hoje, mas ele passou por um período crítico, né? Mas está dentro do nosso core de trabalho isso. Uma outra parte é a área de urbanismo. Foi daí que nasceu a BL Prime, né? É o nome Prime aí, a BL inclusive Prime. O nome, né? A BL é de área bruta local, exatamente. E o outro segmento, outra vertical que a gente atua é na área de urbanismo. Urbanismo, hoje nós temos aí um land bank aí de mais de 19 mil lotes, projetos também de várias tipologias, segunda moradia de lazer, nós temos muito produto ligado a lazer, a entretenimento, né? Vamos falar um pouco aí quando a gente for falar de multi. Condomínios residenciais fechados, abertos, logístico, industrial, enfim, tem uma gama de produtos aí. Uma outra vertical que a gente atua é na área de incorporação imobiliária convencional, vamos chamar assim, né? Não que a multi não seja incorporação também, mas ela tem uma peculiaridade aí. Então, hoje a gente tem tanto residencial como comercial e gostamos muito de empreendimentos de uso múltiplo, né? Que você tem shopping junto com residencial, junto com um hospital, por exemplo, ou junto com operações aí múltiplas aí na incorporação. Aí nós temos, então, o outro trabalho que a gente atua, que é na parte de multipropriedade, de hotelaria e resorts. E entramos também agora, complementando esse trabalho, porque a gente enxerga que o ecossistema ele precisa estar completo para esse tipo de equipamento, e então nós entramos na área de entretenimento, que é na área principalmente de parques, né? Muito vocacionado para parques aquáticos, né? Então, ao longo desses um pouco mais de 10 anos da empresa, hoje, já falando um pouco de multipropriedade, a gente já está hoje aí, hoje em desenvolvimento, mais de 15 empreendimentos de multipropriedade no Brasil inteiro. Desses 15, 13 nós temos participação societária, 2 são prestação de serviço, né? Fora mais 4 empreendimentos também como prestação de serviço que a gente desenvolveu para o Grupo Privé IWM lá em Caldas Novas, né? Então, com esses de Caldas, hoje já são quase 20 projetos de multipropriedade aí ao longo de quase 10 anos aí que nós começamos a atuar nessa área de multi, né? Bacana, não deve ter visto muita coisa, né? Porque realmente você está ali naquela primeira leva, né? Assim, entre a primeira e a 1,5, assim, né? E entrou em Olímpia também, lá desde o início. E, cara, desse universo aí, daquele mundo da multi ali, 2012, 2013, quando começou, 10 anos depois agora, o que é que se fazia naquela época que não se faz mais hoje? Muita coisa, Felipe. A curva de aprendizado ela é boa, mas ela é doída, né? Porque tudo isso é muito investimento. Então, a começar por tamanhos de empreendimento, né? Você tem uma ideia, Olímpia, o primeiro empreendimento que a gente começou em Olímpia, são 912 unidades, né? Que é o Olímpia Parque Resort.
E foi um sucesso de vendas e aquela euforia toda, lançamos mais 1.000 unidades, que é o solar, né? O solar Eu das sempre árvores. brinco com o Rafa e com a Bíblia, o pai Sim, dele, né? Que eu conheci eles nessa época. Eles tinham vendido 1.000 apartamentos sim, e iam lançar mais 1.000. Falei, meu amigo, que negócio é esse? O presidente da é, Bíblia falou: o que está acontecendo aqui? Em Olímpia, né? Não, é inacreditável isso naquela época. então, assim, não que não tenha aí um outro projeto aí enorme como esse, mas é um trabalho hercúleo, né? Então, hoje a gente já não projeta projetos assim desse porte, né? E aí erramos desde tipologia, pra você ter uma ideia, os primeiros apartamentos nossos eram apartamentos de 3 quartos, apartamentos de 2 quartos. Quer dizer, a gente via muito do setor de incorporação convencional, né? Sem aquele olhar de hospitalidade e tudo mais, né? Então, enfim, pra você ter uma ideia, a gente colocava churrasqueira na varanda. Cara, toda vez que tem algum empresário que está entrando no setor, ele vem todo orgulhoso para mim, dizendo: vamos colocar uma churrasqueira na varanda. Eu falo: É, meu amigo, coitado, ele não sabe onde está se metendo. é. Então, agora, lições aprendidas, e eu acho que esse que é o bonito da vida, né? E, e hoje a gente tem aí, somando os empreendimentos de Olímpia, Porto Seguro, que nós entregamos 484 unidades, o de Gramado, mais o Golden com 345, e o caçulinha aí, que é o Chateau, o Lagueto Chateau, com 56 unidades, que é um hotel boutique, hotel de charme e tal. Então, hoje, em operação, em multi, você tem aí beirando quase 3.000 unidades hoteleiras, né? Então, isso te dá aí um handicap aí de lições aprendidas, né? Inclusive com o que você tem de gestão e do dia a dia, né? Coisas muito que a gente acha muito simples, mas que no final dá uma diferença muito grande. Por exemplo, a gente, Gramado, uma cidade muito fria, e a gente tem lá um resort que é o Golden Lagueto, de 345 unidades, que é o primeiro resort de Gramado, né? Então, que a família vai, então, piscina aquecida e tal. E nós colocamos toda a parte da piscina, do aquecimento a gás. Agora, você imagina o custo condominial, né, de pagar o gás disso. Então, hoje lá nós trocamos o gás, tivemos que tirar o equipamento de gás e colocamos ele em biomassa. É isso que eu ia perguntar. Eu estava aqui na dúvida qual era a alternativa, porque a energia também é elétrica. Lenha mesmo, né? Então, então são coisas assim, desde questões técnicas até estruturações jurídicas, né? Jurídicas e o jurídico foi uma evolução enorme, né? Naquela nossa época, né? É, você não tinha ainda a lei de 2018, né? Aliás, foi um trabalho muito aí capitaneado aí pela própria DIT, Secov, e um grupo. Essa criança tem pai, Caio Calfá, tem mãe, Carolina Pinheiro, e tem também todos os Isso, filhos ali, né? Vocês, vários empresários, as reuniões com vários empresários para fazer. Dessas reuniões, eu só me lembro de uma coisa, que no momento em que o Marcelo Terra mandou para a gente a minuta, ó, esses são os problemas, isso aí porque os advogados dos grupos, vocês foram muito ativos nisso, né? Subsidiário, ele consolidou. Aqui estão os problemas desse lado. E aqui é a maneira de resolver. Né? Cara, eu digo isso para todo mundo. Quando eu li aquilo, eu tenho um resort, né? Naquela época, eu não estou operando ele hoje, mas eu operava o resort, tinha um clube de férias, timeshare, e eu dizia, pô, eu estou presidente da DIT, será que estou perdendo o cavalo selado? Aí eu li aquele negócio, dizendo, velho, quem lê isso aqui não entra nesse negócio, não tem como. Quem está dentro tem que dar um jeito de fazer funcionar. Mas eu olhava para aquilo ali e dizia, eu não entrei. O Felipe, sempre tem, digamos assim, e aí paga o preço, né, os pioneiros que acreditam numa tese. E a gente sempre acreditou nessa tese e na tese da Multi,
que naquela época nós não chamávamos de multipropriedade, né? Nós chamávamos de fracionado, que vinha do Fracionar. fractional americano, né? Então, nós acreditávamos na tese e fomos buscar uma legalidade para ela, né? Então, a 4591, que é a Lei de Incorporação Imobiliária, ela é uma lei desde 1966, mas que ela já foi um avanço gigantesco. E a lei, mesmo em 1966, a 4.591, ela já dava condições de fazer um imóvel fracionado. Mas ele não falava nada da utilização, do tempo de uso. Então, o que a gente fazia? A gente usava a outra legislação, que é do condomínio voluntário, que aí você registrava no cartório de registro de títulos e documentos o regramento da utilização, porque a cota X, 1, 2 ou 3, ela tinha aquele período de utilização. Só que, enfim, mas aí vem as outras questões, né? Como é que divide o IPTU? Né? Se um condomínio não paga o condomínio, como é que faz? Então, assim, a gente vinha meio que usando legislações não específicas do setor, mas precisando de uma legislação. E acho que foi um trabalho gigantesco e isso propiciou, na minha concepção, que o setor tivesse uma estrutura de capitais mais robusto, né? Muito dentro da segurança que a lei, a 13777 de 2018, lá, sancionada pelo Temer, propiciou para o setor, né? Então, foi um passo importante, né? Uma evolução. Cara, uma dúvida minha agora. Aí você falou do IPTU, do condomínio. Isso está resolvido com a multipropriedade, com a lei? O que é que falta resolver que a lei não resolveu? Olha, acho que tem alguns aspectos, né? Porque, na verdade, é claro, o legislador, apesar de a gente ter um corpo jurídico, você acompanhou muito bem isso, citando o exemplo aí do grande Marcelo Terra e outro grande número de juristas aí, de advogados que participaram e empreendedores, mas sempre fica algo que muitas das vezes, não digo nem que a lei ela não previu, mas é que no mundo real você tem cartório, né? Que muitas vezes o cartorário não entende aquilo. Você tem prefeituras, né? Que muitas das vezes não entende que você tem que emitir, no caso, por exemplo, quando você, vou exagerar aqui, tá? Exagerar, mas nós temos empreendimentos de uma semana, que é o mínimo que a lei permite. 52 cotas, então um apartamento, a prefeitura tem que fazer 52 cadastros de IPTU individualizados, né? Então, muitas prefeituras não têm esse entendimento, né? Então, acaba que o que eu diria não é nem que a lei não previu ou que tem alguma dificuldade nela, mas principalmente no dia a dia de você convivendo aí com cartório, com prefeitura, com a Receita Federal, né, com outros órgãos, de ter um entendimento melhor do formato da multipropriedade, né? E não deixa de ser novo, né, Felipe? Deixa eu fazer a pergunta parecida, mas diferente, né? Quais são o que é que precisa melhorar no setor, Mineu? Felipe, assim, dentro do que a gente sempre advoga de melhoria contínua, eu diria assim, tem questões macros. As questões macros, ele envolve, aí sim, não só uma profissionalização, mas de ter empreendedores que possam não ser simplesmente aventureiros, de olhar uma planilha Excel e achar que está rico, né? E não entender a complexidade que é fazer empreendimento
de multipropriedade, né? Então, ele vem desde questões aí macro do setor, né, que não deixa de preocupar, porque apesar de ser novo, apesar de que a gente achar que, comparando aí com mercados mais maduros, como o próprio Estados Unidos, eventualmente um pouco o México também, ainda tem muito mercado para isso. Porém, ele tem que ser muito bem conduzido, né, por diversos empreendedores, por diversos players do mercado, para que não haja um entendimento errado de que é uma pirâmide, né, como eu já ouvi muito falar, né, que é, 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 é algo não sério, coisa desse tipo, né? Então, por isso que cada vez que empreendedores entregam e que existam clientes aí que usam e que gostam do modelo, né? Tem muito uma preocupação muito grande em relação a isso. Aí você tem desde questões macro como essa, como também a questão do próprio formato de venda, né, Felipe? Porque o formato hoje, ele vem ainda do formato do timeshare, né, da venda de impacto. Hoje ainda é ah, ah, o grande formato vencedor aí em relação a isso, mas isso vem causando e causa, eventualmente, principalmente praças em que tem uma concorrência mais acirrada, né, que você, se não tiver um cuidado do poder municipal, né, de estar regulando isso, e aí a gente, em diversas praças, a gente vem colaborando aí com a sociedade, com o prefeito e tal, para poder buscar um equilíbrio aí para que não estrague o turismo da cidade ou que não comprometam isso, e da gente achar outros formatos complementares ou menos invasivos, né, é outra preocupação do setor, né? E a questão do funding, né? O funding é outra preocupação. Hoje, nós não temos um financiamento à produção, como é o caso de uma cooperação convencional. Os bancos ainda não sentem segurança em financiar uma multipropriedade para isso. Então, resta ao setor buscar o apoio, e ainda bem que veio esse apoio, do mercado de capitais, né, através dos CRIs. Mas os CRIs, além de ter um custo de estruturação maior, né, ele tem uma série de amarras que o empreendedor fica sobre a tutela, vamos dizer assim, dos CRIs. Né? Então, funding é outra preocupação grande do setor, né? Porque você tem um custo muito elevado, muito acima do que uma incorporação convencional, né? Então, Ô, você Beneu, poderia citar alguns. já houve algum diálogo com os bancos comerciais para financiamento à produção? Eu me lembro que me chamaram mais de uma vez para participar de algumas conversas dessas, mas eu nunca assim, acreditei muito no apetite deles. Né? Como você teve alguma experiência, ou soube de alguma experiência nesse sentido? Nós fizemos rodadas com dois bancos privados, né? O mercado brasileiro ele conta nas mãos, né, a quantidade de bancos, inclusive que financiam, e um banco estatal, né? A gente teve uma rodada com dois bancos privados e um banco estatal para ver se a gente conseguia montar um formato de financiamento à produção para esse tipo de setor. E todos eles barrou principalmente na questão da execução das garantias, né? Porque você, no mercado convencional, quando o banco financia, ele faz uma alienação fiduciária, né? Faz um AF em cima do imóvel e, eventualmente, no caso de inadimplência, o banco vai, toma, leiloa e vende o imóvel, né? Agora, como é que ele toma uma cota
E como é que ele leilou essa cota? Como é que ele vende essa cota? Para depois... Então, existem questões mais estruturais, vamos dizer assim, para que os bancos convencionais vá aí para o setor. Acho que tem que avançar um pouco mais, né? O setor tem que talvez ter aí uma segurança maior na revenda ou no mercado secundário, alguma coisa nesse sentido, que possa fazer com que os bancos tenham segurança de liquidez, né? Coisa que ele retoma um apartamento ou uma sala comercial, ele vai demorar um pouco, porque a liquidez de imóvel ela não é como outros ativos, mas uma hora ou outra ele vende e repõe lá o dinheiro ou parte do dinheiro que ele colocou, né? Perfeito. Irmão, ainda falando da parte de funding, né? Me conta aí, houve, como você falou, muito avanço, inclusive na parte jurídica, né? Mas não na parte de relacionamento com fundos também deve ter havido evolução, né? No mínimo de compreensão, né? Um ciclo foi fechado, né? Eu nunca me esqueço, né, de esses grandes empreendimentos, mesmo lá, o de vocês, de Olímpia, né? Eu dizia, porra, esse negócio aí, o cara nunca fez nada parecido na vida, né? O desafio vai ser construir 1.000 unidades. Como assim? Vendeu? Pô, já fiquei impressionado. E construir? Onde é que vai ter dinheiro para isso, né? Porque há uma disposição de caixa. Pô, felizmente, naquele momento, a gente começou a ver o nascedouro do mercado de fundos imobiliários de papel, né? Procurando esse tipo de produto, tá? Pô, deu certo, né? Mas custo altíssimo, como você falou, né? E também houve um aprendizado do setor, porque naquele momento, pô, o importante era, imagino, era terminar obras. Pô, teve uma fonte de funding, vamos lá, né? Então, agora, além de ter mais fontes de funding, no sentido que tem pelo menos 5, 6 fundos aí que estão olhando a operação, em vez de um ou de dois, vocês têm esse aprendizado acumulado. Qual conselho que você daria, cara, depois de ver tudo que aconteceu aí nesses anos, para alguém para fazer uma operação com um fundo? Então, Felipe, você tem uma ideia, nós temos aproximadamente, juntando aí todos os empreendimentos nossos que tem CRI, ele deve somar aí algo em torno aí de uns 800 milhões de reais. Então, sem dúvida, esse é o valor do VGV ou do CRI? Não, do CRI, do CRI. Né? Soma os de Olímpia, os de Gramado, os de Porto Seguro e tal, o de São Pedro e outros menores aí, deve ser daí para cima. E nós já passamos por vários ciclos de crise e de recris. Né? Então, acaba que, realmente, como eu coloquei no começo, existe também uma curva de aprendizado aí no relacionamento aí com o mercado de capitais e principalmente com as securitizadoras, né? Porque no final das contas, o relacionamento do dia a dia, você não tem com o fundo, né? Você não tem com o cotista, você tem com a securitizadora. Então, eu diria o seguinte, apesar de que normalmente a securitizadora já vem carimbada, mas existe a possibilidade, você escolhe a securitizadora, né? Porque você que paga ela, né? Então, o primeiro passo é escolher uma securitizadora, não que ela vá te beneficiar, não é isso, mas que ela possa trabalhar conforme a lei, conforme as regras, protegendo o seu cotista, acionista lá do fundo, mas ao mesmo tempo entendendo o desenvolvedor, a SPE, né? Então, esse é o primeiro conselho. O segundo... seria algo equivalente a, por exemplo, quando você vai fazer um negócio com alguém, seja pessoa física ou jurídica, se você não conhece a pessoa, você tem que tomar o cuidado de ligar para pedir alguma referência para ex-clientes ou ex-parceiro. Né? Seria o caso de ligar, por exemplo, para quem for as empresas que fizeram negócio com ela e perguntar, cara, e aí, o que é que você acha? Existem securitizadoras fantásticas no mercado, muito sérias, né? Mas, eventualmente, como qualquer negócio, tem outros que são mais difíceis. Não, necessariamente, Felipe, assim... O meu Siri está falando aqui.
O primeiro conselho é esse, realmente, pesquisa aí a securitizadora. Depois, é importante contratar um bom escritório de advocacia para te acompanhar no CRI, né? Hoje, é claro, depois de vários CRIs, RECRIs e pontos ali que a gente nunca imaginou ter no contrato e que depois no dia a dia ele acaba falando, opa, esse negócio era importante a gente ter, Não deu atenção, ter né? visto, não deu atenção, acaba que é importante ter um bom escritório de advocacia te acompanhando aí, com experiência em CRIs, porque ele vai poder te falar, olha, toma cuidado com isso, não aceita essa condição, melhora essa condição, né? Coisas que vai desde, sei lá, multa de pré-pagamento, você fala, olha, nunca vou pré-pagar um CRI, né? Mas não, isso acaba sendo normal. Aí, de repente, você tem uma multa Miguel, impraticável. especialmente se você adquire o financiamento num momento como esse nosso que a gente está vivendo, né? De taxas elevadas. Daqui a 2 anos as coisas estão mais baixas, você pode fazer outras operações com outras casas para pré-pagar o inicial, né? Ou até com a própria... Não, inclusive, como grau de risco, enquanto o empreendimento não está performado, o que é o performado por setor? Ele não está construído, pronto, entregue, ele tem um grau de risco, né? Ele tem um volume de vendas, ele tem uma carteira ainda a ser consolidada e ele tem obra para ser feita. Então, é claro, o grau de risco é a taxa, ela acompanha o grau de risco. Mas depois que o empreendimento está pronto, normalmente os CRIs são de 8, 10 anos e tal, então você entrega o empreendimento está performado, está entregue, está funcionando, e muitas vezes você pegou o CRI como hoje, a taxa Selic está altíssima, e lá na frente compensa você trocar o CRI, né? Mas, de repente, você assinou uma multa gigantesca. De 10%. Ou mais, como a gente já passou por situações. Então, são aprendizados, né, que ao longo do tempo... Normal seria, né, o quê? Uma multa acaba... de 2%, por aí, 3%? 2%. Tá? Então... E vem cá, cara, assim, minha curiosidade, né? Porque eu imagino que você pô, além de ter feito, né, participado como sócio e prestador de serviço de muitas operações, você está no mercado também, você está vendo muita coisa acontecer que não necessariamente foi com você, né? Mas quais são as broncas que podem haver com a securitizadora? As mais cabeludas que você já viu? Bom, existem várias, vou citar algumas, tá? Isso até, talvez esse é o intuito do seu podcast, né? De estar aí cada vez mais dando informação para o setor. Na verdade, é fazer sabe qual é a minha missão? Eu, cara, já passei por tanto problema, já errei tanto, já fracassei, já quebrei, já tudo, que eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, tá entendendo? Assim, se for, não por falta de informação, né? Obviamente que isso aqui não é MBA nem é uma consultoria, mas, pô, alguma coisa aí que muito absurda para chamar a atenção do pessoal sempre é bom. Então, eu diria aqui, vamos dizer aí, citando algumas aí, tá? São muitas, mas citamos algumas. O primeiro toma cuidado quando a securitizadora vem e pede direito de preferência e bota uma multa altíssima por direito de preferência. Porque muitas vezes você não está satisfeito com essa securitizadora, vai fazer um RECRI e você fica preso a ela porque lá atrás você assinou um direito de preferência com ela. Então, tome cuidado com isso. Segundo, existe uma despesa recorrente do CRI, porque o CRI que importa não é a taxa, somente a taxa que vai para o investidor. Você tem que analisar o que a gente chama de taxa all-in. E na taxa all-in vem uma série de outros custos, né, que compõem essa taxa no final da taxa all-in. Uma delas, que a gente não presta atenção e ao longo do tempo pesa, é a tal do server. Né? E aí, esse custo, como ele é carregado mês a mês, e quando você não trava ele muito bem, ele começa, a gente já começou, por exemplo, em que o service era na faixa aí no começo, na faixa de 8, 10 mil reais, que agora está 80, 90, talvez até 100 mil reais.
né? Mês. Isso mês. Então, por quê? Porque aí ele trava, porque é pela quantidade de contratos, e aí porque tem que fazer o espelhamento, papapá, e de repente, se você não toma cuidado lá no fechamento, né, você acaba estourando aquela taxa ao imprevista, né? Porque ao longo dos anos, isso você vai ter que carregar esse custo ao longo dos anos, né? Então, enfim, tem muita coisa que ele... Perfeito. mas deixa o a gente cara contratar o ficaria aqui um bom advogado, tempo né? falando. Quando tiver esses problemas. Deixa ele seguir seu conselho, contrata um bom advogado, né? E liga para pegar referência. A Unity possui uma equipe de profissionais criativos, com expertise em projetos de destinos urbanos e de lazer de referência, presentes em todo o território nacional e no exterior. Conheça as soluções da Unity Arquitetura em hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Gigante do turismo, a Aviva é detentora de grandes destinos do Brasil, multiplicando maneiras de fazer você feliz. Acesse aviva.com.br. Cara, e você falou rapidamente aí sobre as pessoas que acham que estão ricas, né, os novos entrantes, por causa da planilha do Excel, né? E, cara, realmente, né, quem olha a planilha daquela, tem os que não acreditam, isso não é verdade, e tem uns que acreditam demais, né? Porra, realmente vou all in nisso aqui, porque eu vou ficar rico agora, e resolver todos os meus problemas, né? Cara, com toda a experiência que você tem, aquela planilha de verdade, aquelas margens existem? Ou existem coisas no meio do caminho que invariavelmente fazem ela não acontecer? Porque, inclusive, eu soube já de empreendimentos dessa fase inicial que tiveram pouquíssimo resultado, né? Porque um motivo ou outro. Felipe, eu diria o seguinte, que quando você parte uma viabilidade, e aí também é outra curva de aprendizado que a gente tem ao longo do tempo, né? A gente vai vivenciando isso e, é claro, a gente vai afinando e deixando mais próximo da realidade as nossas viabilidades. Por exemplo, extrato. No início, as viabilidades nossas eram 20% de distrato, né? E hoje a gente não faz planilha de viabilidade sem ser colocado, tem que passar pelo estresse de 50%. Ou seja, vender 2 vezes o empreendimento. Hoje nós já temos empreendimento até que passou desse número, tá? Então, e o que mais me deixa assim, o que me deixa triste, assim, eu faço consultoria, né, de advisor para quem está querendo entrar em multipropriedade. E eu sempre digo, vai vender 2 vezes. Aí a planilha de alguém que fez o estudo para ele dá 20%. Até hoje, tem gente que coloca isso, né? Muitas vezes para pegar o serviço, né? E eu falo, isso não é verdade. Né? E eu vejo muitas pessoas relutando, assim, clientes meus, não, de jeito nenhum, a gente vai fazer melhor, bota aí 25%, 30%. Não bota, não vai. Tá? Então, assim, eu vejo gente que é muito boa, que eu confio, assim, que dizem que fazem 35%, eu acho que é um limite aceitável. Gente que está na indústria há muito tempo, etc., já aprendeu, né? Eu nunca consegui baixar de 40 e poucos por cento depois de fazer. Eu cheguei a ter 80%. Exatamente essas pessoas que botavam na planilha 20%, iam lá, vendia, depois caía tudo. Então, Felipe, assim, é claro que tem empreendimentos. Nós entregamos, por exemplo, aí foi uma experiência muito bacana, que é o Chateau do Gourmet lá em Gramado. Pra você ter uma ideia, o Chateau nós entregamos um ano antes do que o registro de comparação previa para o cliente. Fizemos toda a obra na pandemia, né? E fizemos a obra em 2 anos. E tanto a viabilidade ficou melhor do que a viabilidade projetada de início, né? Principalmente a taxa interna de retorno, né? Então, tem empreendimentos como esse, que fica até melhor do que a planilha de viabilidade original, a R0, que a gente chama, a R1, na verdade. Mas tem empreendimentos, por exemplo, que houve um estouro do IGPM e ele estava, o CRI, amarrado ao IGPM, que ele comeu grande parte do resultado, né?
Coisas que... E o gestor lá, a casa lá, securitizadora, o fundo, demora 1 mês, 2, 3, 4, 5, 10 meses para fazer a renegociação, se faz, né? Não, porque aí, por isso que eu falo que depende, escolha bem a securitizadora, né? Porque a securitizadora parceira, ela entende isso e vai chamar logo uma assembleia dos cotistas e falar, gente, isso, vamos passar para IPCA, porque senão vai dar pau, né? Na proteção do cotista, é melhor mudar o índice do que depois ficar inadimplente, dar default à operação. Então, de novo, escolha bem. E tem fundos, casos que fazem isso, fizeram isso, né? E tem outros que, até como estratégia de negócio, não fazem isso, né? Então, mas, cara, deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao que você falou do Chateau. Inclusive, eu vi em 2018 ou 2019, eu não sei se foi o Chateau, se foi um desses empreendimentos de Gramado, que foi quando eu virei a chave, foi em fevereiro de 2020. Eu fui para Gramado e já tinha tido a lei, né? Ela foi em 2019, acredito. E a lei em dezembro de 2018, eu fui para Gramado já com a lei e eu vi empreendimentos muito bacaninha, tem esse lançamento de vocês, mais aquela arquitetura bacana. Eu já tinha visitado lá o pessoal lá da GR, da Gramado Parques, lá que eles ainda era. Pô, bacana o empreendimento também, esteticamente, assim, né? Pô, não precisa ser aquele negócio tão classe média baixa. Então, mas dito isso, me chamou a atenção, né? Quando você fala que o Lagueto, o Chateau foi vendido, foi feito em 2 anos, né? E tem baixa, não teve atraso de obra, foi até feito no prazo, antes do prazo. A minha impressão é a seguinte: primeiro, que nessa leve inicial, talvez tenha tido seja uma boa causa de estrados e inadimplência, alguns atrasos de obras que houveram, né? Vários empreendimentos na fase inicial, pela sua dimensão, atrasar. Então, a primeira pergunta, são várias perguntas dentro de um. O quanto você acha que isso influencia? Porque um empresário que tem, de repente, a estrutura de funding, e ouve a gente falar de 50%, mas, de repente, ele tem a grana, ele diz, não, eu tendo a grana, sei lá, 15% aqui, sai, 20%, eu fecho em 30%. Então, essa é uma pergunta. A outra, a relação entre o tamanho do empreendimento e o distrato, né? E a pressão de vendas, né? Porque na hora que você tem que vender 1.000 unidades, a minha impressão, que eu já é praticamente uma opinião minha, queria saber que você comentasse acima disso, é o seguinte: se você tem 1.000 unidades para vender e você tem que fazer aquela obra, né? Você tem que vender, tem um CRI emitido, e muitas vezes a venda de curto prazo ilude, e essa venda logo ali na frente cai, né? Porque o empresário, ele tem vários chapéus, né? Ele tem o de vendedor, de pós-venda, o pensar no longo prazo, no curto prazo, como operador hoteleiro, etc. Na hora que ele diz, pô, tem que vender, vamos vender, e ele, de repente, coloca mais pressão e reduz um pouco a qualidade da venda, pode aumentar também a inadimplência e o distrato, junto com o atraso de obra. Minha pergunta empreendimentos pequenos, 56 apartamentos, 100 apartamentos, que já é uma coisa grande, mas está ali no limite, eles têm a tendência, eles podem se dar o luxo de vender com menos pressão, com mais qualidade de venda, tá? E com isso também melhorar muito a carteira e reduzir isso na inadimplência. Então, são as duas perguntas aí, do atraso de obra e essa. Felipe, o que você colocou está perfeito. Assim, por isso que hoje a gente, mesmo em empreendimentos que muitas vezes o potencial, tem aquela questão do potencial turístico da região, do próprio terreno, que você muitas vezes dimensiona ele até um pouco maior, mas buscando sempre o faseamento. Então, hoje a gente vem procurando fazer isso. E a gente vem também procurando fazer empreendimentos com essa tipologia. São empreendimentos mais de charme, mais boutique, né? Com unidades, por exemplo, o Chateau tem 56 unidades, estão fazendo uma lá em Pipa com 60 unidades, estão fazendo lá em Bento Gonçalves com 76 unidades, né? Então, isso propicia uma pressão de vendas não da mesma forma como um empreendimento, não diria nem de 1.000, porque aí é um absurdo, né? E a gente passou por isso 2 vezes, né? Um é 912 unidades, outro é 1.000 unidades, né? Mas mesmo vocês passaram pelo menos 4 vezes, né?
Exato. Mas mesmo um empreendimento como o de Porto Seguro, que são 484 unidades, que é o Ondas, né, a gente tem que ter um esforço de venda gigantesco, né? Então, isso não deixa de você aumentar o seu custo de comercialização. Esse é o primeiro ponto, porque você tem que aumentar a ponto de captação, aumentar stand, aumentar a trade marketing, né, para poder conseguir aquele objetivo. Como também a gente vê que isso é diretamente proporcional à distrata inadimplência, né? Então, hoje, o empreendimento menor, ele, principalmente quando você posiciona ele num segmento um pouco mais alto, ele tende a ter um distrato menor e uma pressão de venda menor, né? Então, hoje a gente vem preferindo também fazer empreendimentos aí, principalmente em locais em que não está tão saturado, né? Existem alguns mercados hoje no Brasil que já tem uma saturação, no nosso entendimento, alta. Então, a gente procura outros mercados regionais, né, que tem um turismo regional, para você fazer 60 unidades, 80 unidades, né? Você está sozinho no mercado, né? Ainda não é um mercado cobiçado. Uma dúvida, um empreendimento desse de 60 unidades, qual é o VGV dele? Olha, depende muito. Nós temos empreendimentos que a gente, mesmo com 60 unidades, a gente faz com uma semana, né? São 52 cotas, é o caso do Chateau. Então, aí já sobe o VGV, porque acaba que, mesmo sendo o preço da cota menor, mas ele fica ainda maior o VGV do que quando você faz com 2 semanas, né? Então, mas mesmo assim, ele pode girar na faixa aí de 80, 100 milhões de VGV, dependendo da localização, né? Ou até um pouco mais, se você faz ele com 52 semanas. Hoje a gente já não está gostando de fazer, nós estamos voltando um pouco àquela questão de lições aprendidas, né? Cotas de uma semana, nós já estamos repensando internamente a não fazer mais empreendimentos com cotas de uma semana. Então, depende muito Por quê, cara? do formato. Você tem, Felipe, um distrato maior, né? Porque quando você faz cota de uma semana, você pega um ticket menor. Quando você pega um ticket menor, você pega um cliente menos qualificado. E também é diretamente proporcional ao poder de renda do cliente, né? Ainda mais numa segunda moradia aí, né? Então, o distrato é maior. O esforço de vendas é o dobro, né? Porque você tem que vender o dobro de cotas, né? Então, e o custo comercial, quando você faz, por exemplo, um brinde, o brinde para uma semana é o mesmo valor do brinde para 2 semanas, né? Então, você tem um custo comercial maior. Então, de novo, é aquela questão da planilha. Quando você faz por 52 semanas, o VGV aumenta, a margem aumenta, a planilha fica mais bonita, né? Mas quando você vai na prática, você tem uma série de pontos aí que a gente está revendo nos nossos empreendimentos, né? Então, são sempre, assim, lições aprendidas ao longo do tempo. Você sabe por que eu perguntei o VGV? Que eu sou da época aqui, que há 10 anos atrás, por exemplo, meus empreendimentos só lançava 1 ou 2 por ano, era pequeno, né? E tinha que ser de 15 milhões de VGV ou 25 milhões de VGV. 15 milhões para um tipo e 25 para outro tipo, os 2 tipos que eu trabalhava. Mais do que isso eu não queria fazer, né? Tinha medo. E você vê hoje em dia, quando a gente fala de fazer 50, 60 unidades, as pessoas dizem, não, é muito pouco, nada, você está louco, tem que estar 400 unidades. É um negócio de 100 milhões de reais. É muito grande. As pessoas perderam um pouco da noção da escala.
das coisas, né? Então, é loucura mesmo, viu, cara? Mas não é fácil, não. Agora, para você fazer isso, você tem que fazer o que você disse. Você falou algumas coisas interessantes. A primeira é que a Multi nasceu lá da técnica de vendas da multipropriedade, da time sharing, de vendas de alto impacto, de pressão, especialmente de um mercado de classe média baixa ali, que é Caldas Novas, e se passou a entender que a multipropriedade era isso, vender para essa classe, tá? E ultimamente o que a gente vê são dois movimentos, né? No mesmo sentido, de aumentar, de vender para clientes de uma renda maior. Tá? No seu caso, como você falou, vender para a classe média, né? Classe média alta, ali, produtos mais qualificados, que também tem menos pressão, e obviamente no menor tamanho. E a gente vê agora também os de luxo, né? O alto padrão, né? Várias iniciativas agora. O que é que precisa mudar, cara, para atingir esse mercado e ele se tornar realidade no Brasil? Felipe, assim, eu sempre falo que existe mercado para todos os públicos e nichos, né? O padrão é um nicho, né? E existe mercado para ele também. E tem todo um formato diferente de você encarar um empreendimento desse, não só na estruturação, mas também no relacionamento com o cliente, na venda desse produto. E eu acho que ele também em algumas regiões, que tem a possibilidade de colocar empreendimentos como esse, né? Então, a região da Serra Gaúcha é uma das regiões, né? Nós estamos lá, nós temos 5 empreendimentos lá na região de Gramado, Canela e Bento. Então, a gente conhece aquele mercado. Então, tem o exemplo lá do Laje de Pedra, né? Lá do Paim, lá do Kempinski, baita de um empreendimento, outra formato, inclusive, o formato de venda, o formato de apresentar o produto para o cliente. Agora, se você me perguntar, bom, mas dá para a gente replicar isso em escala, né? Aí é uma questão aí do poder aquisitivo mesmo, e eu digo que talvez se pegar a pesquisa do Caio, você vai ver lá que é uma exceção da exceção, né? A grande parte está ali naquele target, né? Em que é o que tem mais volume, né? Então, mais cabe empreendimento desse. Assim, quando a gente foi fazer o Chateau, falando de novo um pouco do Chateau, o Chateau foi uma experiência nova para nós, né? Porque a gente veio de produção em massa, né? Como é o caso aí que a gente já citou de Olímpia, e fazer um produto ali de 56 unidades, um hotel de charme, um hotel boutique, com que peculiaridade, com que tipo de produto, de projeto, e principalmente, um outro ponto super importante, que eu acho que todo mundo que quer entrar nesse setor tem que pensar, é a questão da gestão da hospitalidade e manter o empreendimento concebido, vendido, colocado como sonho para o seu cliente, e ele sendo na prática ali administrado e realmente entregando aquilo, né? Então, quando você pega um hotel aí com essa característica aí de alto padrão, vamos dizer assim, é muito serviço, o hardware, vamos dizer assim, o equipamento, ele você sofistica e chega num certo ponto, né? O granito é granito e, eventualmente, você vai para um granito X lá que custa horror, mas esteticamente é muito parecido com o outro. Onde está o diferencial? Está no pós, né? Está no serviço, está no intangível daquilo, né? Então, produtos como esse, necessariamente, não só isso, né? Os outros também tem que ser pensado na gestão disso depois, né? Cara, esse é um ponto interessante, né? Eu vi muito, todo esse pessoal que entrou, vocês mesmo, os empreendimentos de vocês e todo mundo, eram empreendedores imobiliários, né?
e que tinha, obviamente, uma experiência, uma visão do mundo imobiliário, né? E eu até vi algumas pessoas dizendo, pô, e agora? Eu vendi, o que é que eu faço? Né? Quem vai administrar para mim? Não tinha rede hoteleira no Brasil para administrar e praticamente todos fizeram, né, verticalizaram sua gestão hoteleira. E hoje já tem algumas redes hoteleiras prestando esse serviço, né? Me fala também, a gente falou da relação entre o atraso de obras, inadimplência. Qual é a relação da experiência do cliente, da hospitalidade, e com o cancelamento e inadimplência de extrato? Porque o incorporador está entrando nesse negócio, ele não está acostumado com isso, ele não quer isso, ele quer contratar alguma rede hoteleira para cuidar dessa parte chata. Depois de tudo que você andou aí, dos quilômetros percorridos, cara, como é que você vê isso? Você hoje, como é que você está fazendo seus próprios empreendimentos agora? Você está verticalizando, você está terceirizando? E fala um pouquinho também dessa relação entre a hospitalidade, experiência e estrada. Ô Felipe, e aí realmente quem for entrar nesse setor, ele tem que pensar muito seriamente no empreendimento depois de entrega, né? Por quê? Porque grande parte da sua carteira, talvez aí, dependendo do prazo que você faz, 50, talvez até mais do que isso, por cento da sua carteira ainda está depois do pós-entrega de obra. E aí ele tem um agravante, porque ele entra o condomínio e entra a experiência, ou seja, a realidade, né? Então, se você não tem, e aí citando um pouco dos nossos projetos, hoje nós temos 3 empresas que fazem gestão dos empreendimentos nossos e todos eles verticalizados, tocados aí por sócios da incorporação, né? É o caso da Enjoy lá de Olímpia, né? Lá do Rafael, do Valdo, etc. É o caso da WM Hotels, né? Que faz a gestão nossa lá do Ondas, lá do empreendimento de Porto Seguro. E é o caso da Lagueto, né? O Grupo Lagueto, que é o maior de hospitalidade lá do sul do país, que é o nosso parceiro e que, apesar de já ser uma rede hoteleira consolidada, né? Ela teve que aprender a trabalhar a gestão condominial junto aí com a gestão hoteleira, e a vantagem é que eles são nossos sócios, né? Então, é importante você ter o sócio, porque o sócio ele não vai ver só o lado hoteleiro ou o lado condominial, né? Ele vai ver também o equilíbrio para a SPE e tudo mais, né? Então, o conselho que a gente dá é claro, hoje ainda bem, eu acho que é uma tendência, o setor vem cada vez mais tendo novos players aí, né, de gestão, terceirizados e tudo mais, né? Mas não foi muito o nosso caminho, mesmo porque, como você disse, nós começamos lá há 10 anos atrás. Quando a turma me procurava perguntar quem ia administrar os empreendimentos, eu falei, olha, não tem ninguém que queira. E se quiser, não queira. Ele não sabe, não entende nada do negócio. Hoje está diferente. Hoje você tem várias operações que me vêm na cabeça aí, a Winda, a Lival, a True Hotels, não sei se tem mais alguma entrando aí, mas pelo menos é um cenário que você tem escolha, né? Mas irmão, você está falando tanto aí de Gramado que me vem a pergunta, né? A Gramado tem uma lei que regula, tá, a captação dos espaços públicos. Em vários lugares está existindo reações, seja da hotelaria, do trade, seja das prefeituras, a essa chegada da multipropriedade. Seja o negócio em si, eu soube que Gramado agora está colocando um limite máximo de apartamentos, etc. Seja na captação, né? Pipa, Porto Seguro fez uma lei lá, não sei nem como é que ficou isso. E como é que você vê isso, cara? Para a indústria, né? Você acha que isso é um caminho que deve ser seguido ou não? Felipe, assim, a minha visão é o seguinte, pensando no turismo, né, e a gente vive do turismo, todas as cidades aí que têm o turismo aí como negócio, como
como economia, ele tem que pensar primeiramente no turista, né? Então, é muito ruim, né, você ser assediado aí. Eu não falo não só pelos captadores de multipropriedade, aí você tem restaurante, guia turístico, bugueiro, enfim, se você não disciplina isso, né, você acaba incomodando demais aquele destino turístico. Um dos destinos mais organizados que eu conheço é o de Gramado, né? E lá eles são extremamente exigentes em relação a isso. Lá a legislação ela é muito firme, muito dura na captação na rua, né? Então, eu acho uma necessidade. Até mesmo, aparentemente, é paradoxal, né? Está indo contra o nosso formato tradicional de venda de propriedade, né? De botar o captador na rua e tudo mais. Mas, cada vez mais, então, por que nós entramos no ramo de parques, no ramo de entretenimento? Porque nós entendemos que você vai ter que começar cada vez mais a aliar as duas coisas, né? Então, hoje as operações que a gente vende dentro de parques aquáticos, né, são operações super saudáveis, né? São operações que não atrapalham o turismo da região, que você consegue fazer formas de captação muito mais agradáveis, né? Com concierges, com uma abordagem muito mais humanizada, vamos dizer assim, e com resultados excelentes, né? Então, hoje a gente está desenvolvendo as nossas operações sempre alinhado a algum equipamento de entretenimento, né? Então, ou é um mall de gastronomia, ou é um parque aquático, ou é um parque de aventura, ou é algo que assemelha a isso como formato aí de captação do nosso cliente, né? Então, eu acho que vai ser uma necessidade, uma regulamentação aí em todos esses destinos aí em que a multipropriedade chega, né? Principalmente quando existe uma concorrência mais acirrada aí. Perfeito, irmão. Cara, queria te agradecer. Chegamos aí ao nosso fim. Você terminou falando exatamente na minha última pergunta, dessa entrada de vocês no entretenimento e por que isso, né? Então, já economizou minha pergunta. Irmão, queria que você, além de finalizar aí com suas considerações finais, parte delas fosse dividindo com a gente aí quais são os próximos passos, qual é a visão de vocês aí para o setor, a expansão, como é que está. Tá, Felipe, bom, primeiro, de novo, obrigado aí pelo convite. Espero que o nosso papo aqui possa levar um pouco de mensagem aí sobre o mercado aí de multipropriedade, principalmente. Felipe, nós acreditamos muito no setor, é um setor que nós já estamos nele há mais de 10 anos. É um setor ainda novo no Brasil, e que tem um potencial gigantesco. Ele está dentro de um conceito que a gente acredita muito, que é da economia compartilhada, e é uma mega tendência mundial e não deixa de ser aqui no Brasil. É um mercado que se mostrou resiliente a partir do momento que nós passamos por uma pandemia como essa, esses 2 anos, e o mercado sofreu, claro, sofreu, mas ele passou, né? Ele passou com sala de vendas fechada, ele passou com segurando os distratos, segurando as inadimplências. Então, ele mostrou ser um negócio resiliente e por uma prova de fogo, como foi a pandemia. Então, nós temos aí no pipeline nosso de projetos ainda vários projetos aí. Acreditamos que isso gerou uma movimentação turística aí, né, um pouco até contra o que o setor hoteleiro sempre questionava, né, de concorrência e tudo mais, mas quem que teria
condições de fazer essa quantidade toda de unidades hoteleiras no Brasil, pensando simplesmente em renda, simplesmente num hotel convencional, né? Nós não teríamos isso tudo que está acontecendo. Então, é um mercado que, dentro da companhia, nós queremos expandir e estamos aí com vários projetos aí, com várias novidades aí. Bem, meu irmão. Obrigado, cara. Foi ótimo falar com você, é uma verdadeira aula aí. E certamente a gente vai ter outros momentos aí para falar novamente, porque um monte de assunto aqui para falar e não deu tempo. Valeu, meu Deus. Obrigado, hein, irmão. Valeu, Felipe. Obrigado, hein? A Adit Brasil e a MET agradecem a sua audiência. Acompanhe os episódios lançados quinzenalmente e fique por dentro do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Esse podcast foi oferecido pela Unity Arquitetura e pela Aviva. A Unity é uma empresa com foco no desenvolvimento de produtos diferenciados para o mercado de hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Conheça mais sobre as soluções nas redes sociais pelo Instagram, @Unity Arquitetura de Resultados, e no LinkedIn. A Aviva é precursora do conceito de tempo compartilhado e timeshare no Brasil. Conheça os empreendimentos como Rio Quente Resorts e Costa do Sauípe Resorts. Acesse aviva.com.br.